Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, exibido aqui pela TV e pela Rádio Câmara Bauru, com trabalhos técnicos da Carol Garcia, aqui pela rádio, e do Rafael Marobo, pela TV. A divulgação de um caso de agressão à famosa atriz Luísa Brunet, trouxe à tona um assunto que acaba sendo discutido só no dia 8 de março, que é o problema da violência doméstica. Para falar sobre esse assunto, nós trazemos aos estúdios da emissora a doutora Priscila Bianchini, que é delegada titular da Delegacia da Mulher de Bauru. Doutora, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Doutora, apesar da comoção em torno desse caso, existe um número que é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de que quase 600 mil pessoas são vítimas de estupro por ano no Brasil. Então a coisa é muito maior do que isso, né? Na sua avaliação, por que é importante a gente falar amplamente sobre esse tema? O tema é muito importante no próprio combate à violência doméstica, né? Principalmente contra a mulher, porque existe também contra as crianças, né? Estupro principalmente, que estupro de vulnerável tem aumentado muito. Então, é importante que a mulher se conscientize e denuncie, né? Por quê? Para a gente poder diminuir o número de casos. Se não tiver uma repressão, o autor, ele sente que não tem punição e ele vai insistir na prática. Em que condições chegam as vítimas que foram, que tiveram, né, esse problema com estupro, abuso sexual, à delegacia? Geralmente, né, a maior parte dos registros aqui em Bauru é de vulnerável. Então, são pessoas muito próximas a crianças e adolescentes que, usando, né, dessa vulnerabilidade até do menor de 14 anos, aproveitam sexualmente delas. A mãe ou o pai ou o responsável, por vezes, ficam sabendo depois de um tempo, quando percebem um comportamento, que o comportamento da criança começa a alterar, perda de sono, falta de concentração. E a mãe chega a questionar essa criança. Quando ela fica sabendo, geralmente já vem ocorrendo há alguns anos ou alguns meses, né? Por isso que a gente pede para que converse com os filhos, né? Orientem, para que essa criança não seja vítima em potencial e demore para que a mãe descubra, né? Existe algum trabalho especial com relação ao atendimento da delegacia para essas vítimas? Um trabalho psicológico? Como que é o suporte que a unidade dá a essas pessoas? Assim que chega ao conhecimento da polícia, nós registramos, né, o boletim de ocorrência, e essa criança, esse adolescente já é encaminhada à SEBS, né, o CREAS, que existem lá os assistentes sociais e os psicólogos que vão dar todo esse apoio, né, tanto assistencial para a família quanto psicológico. A polícia se encarrega mesmo da investigação, da instauração do inquérito policial, encaminhar essa criança para o IML, para que possa ter um laudo sexológico, e posteriormente caminhar ao Poder Judiciário esse inquérito. Agora, falando sobre o quadro da Delegacia da Mulher em Bauru, há 3 anos a unidade deixava de ser exclusiva para ser incorporada à Central de Polícia Judiciária na Avenida Rodrigues Alves. Isso mudou recentemente. Exatamente, há um mês nós subimos, estamos ocupando o andar superior com mais exclusividade, para que a mulher e a criança se sinta mais acolhido. Nós estamos montando a brinquedoteca para que essas mães vítimas de violência doméstica, elas possam levar essas crianças e fiquem à vontade para prestar seu depoimento, sendo que a criança naquele momento vai estar distraída, brincando, e esses brinquedos também servem para a própria vítima, criança ou adolescente, né, de estupro, né, estupro de vulnerável. Ajuda de uma maneira lúdica para que essa criança consiga relatar. Por que é importante ter esse local reservado para esse tipo de depoimento? Para manter a privacidade da mulher, né? Antigamente, até as mulheres que estavam esperando para prestar o depoimento, elas ficavam no saguão de baixo, juntamente com vítimas de roubo, estelionato. Então, hoje, a mulher chega na Central de Polícia Judiciária, se é da DDM, já sobe e fica aguardando no lugar mais reservado. Quer dizer, evita um constrangimento aí desnecessário, isso, né, doutora? Exatamente. Qual que é o quadro e a estrutura hoje da Delegacia da Mulher com relação ao número de funcionários e os serviços que são prestados para essas vítimas? Nós estamos hoje com 4 escrivãs,
São 4 cartórios de polícia judiciária. Eu sou a titular, delegada titular, nós temos a delegada assistente, que é a doutora Alexandra, e 2 investigadores na equipe de investigação que vai para a rua, né, prestam suporte aos cartórios também. Doutor, existe um número contabilizado com relação ao número de casos, sejam de estupro, seja de violência doméstica aqui na cidade de Bauru? Mais ou menos chega para nós mais ou menos cerca de 250 boletins de ocorrência. Creio que 150 desses é só exclusivamente de violência doméstica, né? Porque também tem os estupros de vulneráveis, tem alguns casos que são não criminais, que é briga de família, questão de guarda de filho, que muitas vezes chega ao conhecimento da DDM, né? Mas não são necessariamente violência doméstica, né? Então, por dia, creio que umas 6 a 10 mulheres procurem pela central para fazer o registro. Agora, eu soube superficialmente que houve um aumento no número de registros ao longo dos últimos anos, mas isso, se a gente for fazer a leitura desse número, não necessariamente implica no aumento no número de casos, e sim no número de queixas, que é diferente. Sim, porque o número de casos, obviamente, ele cresce de acordo com o crescimento até da população. Mas com o advento da lei, em 2006, muitas mulheres se encorajaram a procurar a polícia. Então, tem aumentado o número de registros. Fatos isolados, como, por exemplo, agora, da atriz Luísa Brunet, também incentivam as mulheres a denunciarem, né? A procurar a polícia, pedir um apoio. E isso é muito importante, porque antigamente a mulher sofria com essa violência doméstica, mas não saía do seu lar. Ela tinha medo, tinha receio, tinha vergonha de denunciar que era vítima de violência. Esse próprio instituto que você falou, o IPEA, né? Ele também fez uma estatística que reduziu até em 10% o número de violência doméstica após essa ampla divulgação da mídia, a própria Lei Maria da Penha. Aliás, falando em Lei Maria da Penha, a legislação completa 10 anos nesse mês de agosto de 2016. Em que medida isso contribuiu, ampliou os direitos da vítima? Essa lei, Maria da Penha, ela trouxe alguns mecanismos de proteção à mulher, como, por exemplo, as medidas protetivas de urgência, né, que a mulher requer, que esse autor, ele deixe o lar, ou que ele não se aproxime da vítima. Então, tem algumas medidas elencadas nessa lei que veio para contribuir, né, para diminuir aí, pelo menos para dar à mulher esse suporte de que ela vai ter uma proteção do Estado. Alguns especialistas alegam que a lei ainda precisa ser aperfeiçoada. Essa é a tua opinião também? Também, porque na parte de execução mesmo, né? Por exemplo, aqui em Bauru nós contamos com o Centro de Referência da Mulher. Então, aquela mulher vítima de violência que está se sentindo ameaçada até de morte, né? Que tem risco contra a sua própria integridade, ela pode ir para um local, que é o abrigo, né, que é a SEBS, que toma conta desse lugar, é a prefeitura, e ela fica com os filhos dela, ela pode ficar até 4 meses para ela poder refazer a vida dela. Em muitas cidades, a gente sabe que isso não existe, né? Aqui, felizmente, existe, mas tem cidades até do Nordeste, algumas cidades que não têm delegacia de defesa da mulher, né? Então, isso precisa ser ampliado, ainda precisa ser melhorado. Certo, agora aproveitando ainda sobre o assunto Lei Maria da Penha, eu quero aproveitar a tua presença aqui nos estúdios da rádio para a gente falar sobre um livro que está prestes a ser publicado sobre esse assunto. Então, eu estou lançando, eu juntamente com o doutor Heron Jimenez, que hoje é o titular da Corregedoria aqui de Bauru, meu marido, que ele é mestre em Direito Penal pela PUC, é advogado, o Eduardo Henrique Alferes. Nós estamos em conjunto, nós vamos publicar um livro sobre a lei da violência doméstica. Deve estar saindo aí por agosto, setembro esse livro, para até colocar um pouco da minha experiência prática, né, junto à Delegacia de Defesa da Mulher, que eu estou há 5 anos aqui em Bauru. Então, é uma maneira da gente poder contribuir para aqueles que trabalham na área, né, e possa aí divulgar e que seja útil não só para aqueles que operam, mas também para aqueles alunos, né, de faculdade de Direito, que está aí, quem sabe, querendo ser o delegado, o juiz e que trabalhe na área da violência doméstica. Já tem nome esse livro? Tem Violência Doméstica Esquematizado, a Lei da Violência Doméstica. Tá certo, doutora. E uma última questão, além da brutalidade natural de um crime de estupro, ou até mesmo de uma questão como violência doméstica, existe agora a questão da divulgação pela internet, que é um segundo trauma.
ligado a essa violência, né? Como que a delegacia trabalha essa questão? Quanto à internet, você diz divulgação de fotos? Isso, a gente teve um caso que ficou muito conhecido, né? Que foi o caso da garota de 16 anos no Rio de Janeiro, foi estuprada por 30 e poucos homens e teve um vídeo divulgado na internet. A delegacia se prepara, se estrutura para lidar com esses casos? A tendência é que esse tipo de situação passe a aumentar, né? Exatamente. A polícia tem que investir, está nesse caminho de investir na parte da tecnologia, porque nós sabemos que hoje a informática, ela está muito avançada, né? E para você conseguir aí uma quebra de sigilo, tem que representar junto ao Poder Judiciário, algumas vezes, né, para quebra de IP, para saber de onde vêm esses vídeos. Então, a polícia já faz esse trabalho. Claro que um investimento nessa parte de tecnologia é importante para a polícia, porque tem aumentado muitos casos, né, de crimes envolvendo a internet, a própria internet. Tá certo, nós recebemos então a doutora Priscila Bianchini, delegada titular da Delegacia da Mulher de Bauru, num bate-papo agradável conosco aqui, falando sobre uma situação que é uma situação bastante difícil, bastante traumática, que é a violência doméstica e a questão das agressões sexuais, especialmente contra mulheres e crianças. Doutora, obrigada pela presença mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço. E pelos esclarecimentos. Boa sorte para vocês agora com unidade novamente exclusiva. Nós agradecemos também você pela sintonia aqui conosco e até a próxima.